Olá, mães com propósito! É um grande prazer estar aqui com vocês nesse canal abençoado. Para você que está chegando agora, se você não se inscreveu em nosso canal ainda, por favor, ative o sininho, se inscreva para receber as notificações, os vídeos que têm saído a cada semana, um vídeo novo para abençoar a sua vida. Curta, dê o seu like e compartilhe com uma amiga, compartilhe com alguém que você ama. Esses vídeos são bênção em nossas vidas e pode abençoar a vida de outras vidas também. Compartilhe, fortaleça o canal para o nosso crescimento, para o crescimento do reino de Deus. Amém? Queridas mães com propósito, é com muito prazer que vamos compartilhar uma palavra de Deus ao vosso coração neste momento. Vamos falar sobre as marcas que contam a nossa história. Sim, é verdade. O que significa a palavra marcas? Marcas podem ser um sinal de nascença na pele, uma impressão deixada por alguém, ou algo, um ato ou efeito de marcar. Mas eu quero falar das marcas que trazem o registro da nossa história. Eu quero falar das marcas que nos identificam como pessoa. As marcas que ajudam a contar os acontecimentos e evidenciam fatos em nossas vidas. Quem de nós não tem marcas nos joelhos, das caídas de bicicleta, quando foi lá na sua infância, começou a andar de bicicleta e caiu, ralou o joelho, ralou as mãos e algumas marcas ficaram e até cicatrizes permaneceram ao longo do tempo para contar e registrar esta jornada, contar esse acontecimento tão importante na sua história, não é verdade? Eu tenho marcas no meu joelho de muitas caídas de bicicleta, eu tenho raladas no braço, de muitos machucados, eu tenho até a marca da vacina, que é um cuidado todo especial quando nós nascemos, lá na infância, quando somos bebezinhos, essa marca da vacina, da BCG que todos nós tomamos, esse é um cuidado sobre as nossas vidas. E eu quero falar de um relato bíblico. Na verdade, a Bíblia, ela é recheada de fatos marcantes, de histórias marcantes, mas eu separei uma história impressionante, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Todas as histórias são impressionantes, mas essa história, eu convido você a estar lendo e conferindo essa história, toda essa história, porque ela é maravilhosa. É a história da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela conta fatos marcantes da sua vida, ela registra fatos marcantes, ela nos ensina a registrar fatos da nossa vida. E eu quero falar um pouquinho dessa preciosa menina que se tornou uma grande mulher, uma rainha, a Rainha Esther. Antes de se tornar rainha, Esther, ela era uma menina e o nome dela era Hadassa. Hadassa era órfã de pai e de mãe. Desde muito cedo, Hadassa, ela levava as marcas da tristeza, da orfandade. Isso é bem verdade, muito triste ser órfão de pai e mãe. Mas foi o seu primo Mordecai que acabou adotando-a, sendo seu tutor, sendo seu pai do coração, cuidando-a, zelando-a e tendo-a como filha e criando Hadassa. Mordecai teve muito cuidado com ela, Mordecai a ensinou a ser uma grande mulher, a uma mulher de muito valor. Esther, ela era uma menina que soube marcar a sua época, o seu tempo, com muita determinação, com muita ousadia, com muita sabedoria, com muita humildade e com muita maturidade. Sim, ela marcou o seu tempo. Esther era muito simples, mas ao mesmo tempo ela soube ser uma grande mulher
uma mulher de Deus, porque aprendeu o caminho da obediência junto com seu primo Mordecai. Ela era muito obediente. O Mordecai era um grande homem de Deus e ela aprendeu os caminhos do Senhor, aprendeu os caminhos de Deus com Mordecai. E então Hadassa, ela foi usada por Deus para trazer a libertação de um povo, quando se tornou a rainha Esther. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Então, o rei Assuero tinha já a sua rainha, a Vaste, mas por um determinado momento, por um acontecimento, a rainha Vaste foi destituída do trono, e então foi-se escolhida uma nova rainha, foi escolhida virgens, meninas bonitas em todas as 127 províncias ao qual o rei Assuero governava na cidade de Suzã. E entre essas meninas estava Esther, a Hadassa. Quando ela então está para entrar no palácio, o seu primo Mordecai lhe dá uma instrução: Hadassa, você não vai revelar a sua origem judia, você vai dizer que o seu nome é Esther. Então ela muda o nome de Hadassa por obediência ao seu tio e se torna Esther. Esther entra para o palácio e ela ganha os olhos de todos ali, os servos, ela ganha a graça de todos, porque Esther era uma menina obediente, Esther era uma menina muito preciosa, ela sabia ler, Esther era muito sábia nas suas atitudes, e Esther se tornou essa grande mulher que eu convido você a estudar no livro da Bíblia. E dentro desse palácio havia um homem chamado Ramã. Ramã foi então eleito primeiro-ministro nesta época. Ramã era uma malequita. Ele havia sido colocado como primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. Então ele tinha muita influência no reino, ele tinha muita influência junto com o rei. Ele conseguiu influenciar o rei a fazer um decreto para que o povo judeu fosse destruído em determinado dia. E assim o rei o fez sem saber de nada. Na verdade, o rei, ele selou o decreto sem saber de nada. Amã, ele fez tudo isso sem o rei saber de nada. E então chega aos ouvidos de Mordecai. Mordecai fica muito perplexo com tudo isso e conta-se a Bíblia que Mordecai então começa a ir até o palácio, fica à porta do palácio, ele fica tentando chegar até a rainha Esther, que nesse ponto Esther já está como rainha, ela já foi coroada, ela já foi escolhida como rainha, entre tantas mulheres lindas que haviam ali, Esther já havia sido coroada como rainha. Mordecai então consegue um contato não perto, mas próximo da rainha Esther, e ele, Mordecai, faz saber então o que está acontecendo com o povo judeu, que em determinada data o povo judeu seria destruído e que ela deveria interceder pelo povo. Esther, então, com o coração tão condoído, ela entende o propósito pelo qual ela foi escolhida para ser rainha. Esther entende que ela foi escolhida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. No capítulo 4 do livro de Esther, nós vamos ver essa mulher se posicionando. Ela já não é mais aquela menina inocente, ela já não é mais uma criança. Ela já é uma mulher que se posiciona. E eu quero dizer a você, mãe, eu quero dizer a você como mulher, o posicionamento faz a diferença de onde nós estaremos e como nós chegaremos no dia de amanhã. Esther então se posiciona, ela entende o propósito pelo qual ela foi chamada a estar ali no palácio. E ela fala:
convoque o povo, ela fala a Mordecai, convoque o povo judeu, eu convocarei as minhas servas, e por 3 dias nós jejuaremos, 3 noites e 3 dias, e então eu entrarei na presença do rei. Esta era uma época que não se entrava na presença do rei sem ser convidado. Mesmo sendo a rainha, não poderia entrar na presença do rei sem um convite real. Mas ela assim o fez, ela se posicionou, ela influenciou um povo a jejuar por ela. Sabe o que eu acho interessante, querida? É que ela não se preocupou com a causa, em jejuar pela causa do problema. Ela falou, jejuem por mim, e se você conferir lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 16 na Bíblia, você vai ler, e jejuai por mim. Isso está escrito na Bíblia, jejuai por mim. Querida, eu pergunto a você, você jejua por você, como mãe, como mulher? Você ora por você? Porque eu sei, eu sou mãe, mas nós nos preocupamos tanto com a causa do problema, nós nos preocupamos tanto com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa casa, com todos os nossos afazeres, e quanto tempo nós nos preocupamos conosco, com o nosso coração, com a nossa mente, comigo. Ela levantou um povo inteiro, eram 127 províncias, era um povo muito numeroso a jejuar por ela. Ela influenciou todo um povo a orar e jejuar por ela. Ela não tomou nenhuma decisão sem antes estar na presença de Deus. Isso é tão importante e precioso que nós aprendemos com Esther. Estar na presença de Deus e buscar por nós, como mulher, como mãe, a presença de Deus e influenciar pessoas a interceder por nós e não pela causa do problema, porque ela sabia, ela era uma mulher temente a Deus e ela sabia que Deus ia de alguma forma intervir no problema, mas ela precisava de uma direção. Amém? E ao final do 3º dia, então ela entraria na presença do rei. E assim Esther o fez. Esther não teve a sua vida por preciosa. Ela poderia morrer ao entrar na presença do rei sem ser convidada. Enfrentou olhares críticos de todos que estavam ali no palácio, a condenação, o julgamento enquanto se dirigia ao rei. Esther estava marcando seu tempo. Ao final do 3º dia, ela estava marcando o seu tempo, o seu posicionamento estava determinando o final do seu jejum. As marcas do seu passado estavam sendo deixadas para trás, as dores e tristezas agora eram apenas registros da sua vida. Esther caminhava para um novo tempo. Ela precisava alcançar favor diante do rei. Uma mulher com a marca da esperança. Ficou evidente. Foi este tempo que Radassa se tornara Esther. Uma grande mulher de Deus. E com muita ousadia e com muita graça, ela entra na presença de Deus, enfrentando todos aqueles olhares críticos, todos aqueles olhares de condenação. Ela entra diante do rei e alcança o favor. O rei, então, levanta o cetro para a sua amada. Ela alcança a graça do Rei dos Reis. Ela alcança o favor. E o rei fala, o que queres, minha amada? Que até metade do meu reino te darei. Mas Esther,
era uma mulher muito sábia, ela havia se tornado muito sábia. Esther havia alcançado favor, não somente desse rei terreno, mas ela havia alcançado favor nas regiões celestiais. Ela havia alcançado favor diante do rei dos reis. Então ela fala ao rei Assuero: venha a um banquete junto com Ramã. Ela foi ousada, ela foi sábia, ela convida o rei, o seu amado e o seu inimigo para um banquete. E então eles vêm ao banquete no dia seguinte. E ali no banquete o rei faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Faça a sua petição. E ela responde, ainda dentro da sabedoria que ela alcança: venha amanhã novamente, e aí então farei a minha petição. Esther entendeu muito bem que há tempo para todas as coisas. Há tempo de jejuar, há tempo de orar, há tempo de convidar, e há tempo de esperar, e há tempo de falar, há tempo de escutar, há tempo para todas as coisas. Esther então prepara o segundo banquete para o rei e para Amã. Amã está ali em festa, em glória, porque Amã é o inimigo. E o inimigo, ele vive em resplendor de glória. Ele acha que ele está vencendo. Mas eles chegam então, o segundo dia do banquete, e o rei lhe pergunta: o que queres? Faça-me a sua petição. E a rainha Esther, então, chega ao grande momento da sua petição e ela fala: eu quero a minha vida e eu quero a vida do meu povo. E o rei, então, fala: como assim? E então, rainha Esther pode desvendar todo o mistério do grande Ramã, o seu inimigo, que está ali ao lado. Rainha Esther foi tão sábia, porque ela teve o seu inimigo tão próximo, e ao mesmo tempo ela pôde derrotar o seu inimigo ali ao seu lado. Esther foi uma mulher extremamente sábia. Ela viveu para marcar o seu tempo, para nos ensinar como mulher. Aqui não conta como mãe, ela não fala dos seus filhos, mas com certeza ela marcou a geração de muitos filhos daquele povo judeu que puderam se defender no dia que então houve a guerra, porque uma lei feita nesta época não se podia revogar. Mas então Esther conversa com o rei Assuero e pede para que o rei faça uma nova lei, uma lei pelo qual o povo judeu pudesse se levantar e se defender no dia em que os judeus iriam ser massacrados. Ali, muitos filhos puderam se defender, muitos filhos não ficaram sem os seus pais, muitas mães não ficaram, muitos filhos não ficaram sem as suas mães. Nós não vemos os filhos de Esther, mas com certeza ela teve muitos filhos, e com certeza nós vamos ver a geração de Esther mais para frente. Nós vamos ver que Esther marcou a sua geração com muita ousadia, com muita sabedoria. Nós não temos que temer o nosso inimigo. Esther não temeu o seu inimigo. Esther trouxe o seu inimigo para perto para derrotá-lo. Ela foi muito sábia. Ela não temeu a sua batalha, porque maior é aquele que batalha por nós. Quem tem a marca dos cravos nas mãos, Jesus abriu mão do palácio celestial por amor a nós. E Esther, ela abriu mão da sua vida, do seu palácio terreno, porque ela fala: eu vou entrar na presença do rei, se eu perecer, pereci. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Ele abriu mão do seu palácio celestial, ele abriu mão da sua vida.
E nós podemos fazer uma comparação com Esther. Esther abriu mão da sua vida pela libertação do seu povo. Ela marcou a sua geração. Ela marcou o seu povo, trazendo libertação para o seu povo. Esther era uma mulher temente a Deus. Ela sabia que estava fazendo parte de um plano maior para a sua vida, em favor do seu povo. Eu e você fomos chamadas para este tempo, querida. Deus está levantando mulheres como Esther, que não teme o seu inimigo, mulheres fortes e corajosas, mulheres, mães, para marcarmos o nosso tempo, marcarmos a nossa família, os nossos filhos. Levante-se, mãe, levante-se, mulher. Tenha bom ânimo. O livro de Josué vai nos ensinar tanto com relação a isso. Tenha bom ânimo. Seja forte, seja corajosa. Se posicione. Esther recebeu uma coroa. E ela entendeu o valor dessa coroa, o valor da autoridade. Havia uma autoridade nesta coroa e Esther soube usar muito bem. Eu quero profetizar, minha querida, há um ambiente neste momento, há um ambiente em que Jesus está aqui e Jesus quer fazer visitação na sua casa, na sua vida. Há um ambiente espiritual muito forte, há uma unção sendo derramada nesta hora. E Jesus está derramando sobre a sua vida uma unção de autoridade sobre você nesta hora. Receba onde você está agora, uma unção, uma coroa de autoridade sobre a sua vida para marcar o seu tempo como mulher, como mãe. Receba, minha querida. Marque a sua família, marque a vida das pessoas ao seu redor. Marque com atitudes, marque com atos de amor. Vamos juntas, como um povo, conquistar tudo aquilo que o Senhor Deus conquistou para nós, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós. É direito nosso, é nossa herança, porque Ele tem a marca dos cravos nas mãos, porque Ele conquistou, é herança nossa. Ele recebeu uma coroa de espinhos por amor a nós. Vamos, queridas, tomar posse da vitória sobre as nossas vidas. Há um tempo determinado para todas as coisas e Esther nos ensina isso. Como mulheres, eu quero falar para você, mãe, mulher. Marque o seu tempo, marque a sua geração, marque a sua história. Deixe que as marcas contem a sua história. Amém? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29, planos de paz e não de mal, eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deixe para trás a marca da vergonha e da timidez. O Senhor quer marcar a sua vida com um novo tempo. Oh, glória! Deixe para trás e viva um novo tempo. A marca de Cristo está em mim. A marca de Cristo está em você, minha querida. E eu deixo esta palavra neste momento para edificar a sua vida, porque nós somos marcadas com a marca da promessa do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Eu quero orar com vocês nesta hora. Pai querido, eu quero louvar o Teu nome nesta hora, porque o Senhor tem nos marcado, Pai. Desde a cruz do Calvário, o Senhor tem marcado as nossas vidas, ó Pai. O Senhor se entregou por amor a nós, Pai. E os cravos nas mãos do Senhor representam o amor do Senhor às nossas vidas. Obrigado, Deus, por este ambiente que o Senhor nos permite estar, Deus. Muito obrigado por essas amadas que estão nos assistindo e aonde elas estão agora, ali nas suas casas, no seu trabalho, Pai. Deus, que elas possam receber, ó Pai, esta unção de Deus, ó Pai. Elas possam receber esta presença tão forte, ó Pai, que eu tenho sentido aqui.
Deus, que elas recebam essa presença, Senhor, e que elas possam ser marcadas neste momento, ó Pai, e que elas possam gerar a cada dia as marcas, ó Deus, contando a sua história, em nome de Jesus, Pai. Porque as marcas contam a nossa história, mas não determinam quem nós somos. Quem determina quem nós somos é o Senhor Jesus. Esther foi marcada, sim, pela dor e pela tristeza, mas foi o Senhor quem determinou quem ela foi. Foi a rainha Esther, a libertadora de uma nação, e ela é lembrada até os dias de hoje através da festa de Purim. Muito obrigada, Pai, porque o teu amor é eterno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz. Amém.